Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, neste dia tão especial que o Senhor nos concedeu para nós juntos, nesta manhã, estudarmos mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós recebermos o nosso professor, de fazermos alguns avisos importantes, eu convido a você, feche os seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe neste dia, para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus nesta manhã tão maravilhosa. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos deste condições, saúde, força, vitalidade, para nós nos reunirmos nesta manhã, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, por cada professor, por cada aluno, por esta estrutura, Senhor, de gravação. Oramos e agradecemos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por cada editor, cada escritor, cada homem e mulher que o Senhor tem usado para escrever essas lições que abençoam tanto o nosso país e outros fora também. A mim e ao aluno, irmão que acompanha esta escola, derrame sobre nós uma bênção especial, uma porção da Tua sabedoria, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e, o mais importante, colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que vocês estão com as suas lições em mão. Se você não pegou a sua lição, lembre-se, você pode fazer o pedido, adquirir a sua lição aqui no nosso templo sede, na nossa livraria Fonte Viva, juntamente com a nossa irmã Célia, com a irmã Lívia. Você vai ali e faz o seu pedido, ou se você ainda não adquiriu, pode retirar, ela tem alguns exemplares ali à disposição, e os irmãos compram a sua lição, um valor muito acessível. Está mais barato que uma Coca-Cola. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a vida da sua família. Vamos receber nesse momento, então, os nossos professores que vão ministrar a nossa aula de hoje. Que você preste bastante atenção. Pegue a sua lição, a sua Bíblia e vamos nos alimentar da Palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos os alunos e ouvintes da Escola Bíblica Dominical. É uma imensa alegria nós estarmos aqui nesta manhã para estudar mais uma lição desse trimestre. Hoje a lição de número 10, e estamos falando de homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. E hoje a continuação da nossa lição é a lição de número 10. Hoje começamos a falar um pouco a respeito de Jacó, a experiência transformadora de Jacó. Nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida através do ensino da sua palavra, que nós possamos aprender mais e mais da palavra de Deus nesta manhã. O texto áureo da lição diz: E eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis 28, verso 15. E a verdade prática diz: após um encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Hoje, então, nós vamos falar a respeito dessa experiência que Jacó teve, né? Jacó estava vivendo um momento difícil por aquela desavença familiar com seu irmão, teve que sair fugido para a casa de um tio, né? E nesse caminho acontece essa experiência que mudou a vida de Jacó. E o foco da nossa lição de hoje é exatamente isso, né? Nós pensamos um pouquinho e cremos que Deus ainda até hoje continua transformando vidas, mudando pessoas. Talvez a gente tenha em mente alguém que a gente interceda, talvez a gente tenha alguém que a gente busca Deus para que ele se transforme, que ele mude, que se volte para Deus. Talvez as condições, a situação
nos deixa meio que desacreditado. Parece que a gente não consegue enxergar nada, mas a lição vai nos despertar para isso hoje. Quando Deus entra na história, quando Deus trabalha de uma maneira especial, há transformação, há mudança, e a vida daquela pessoa, a partir daquele momento, se torna uma vida nova. Então, se encha de fé nesta manhã, meu querido irmão, aluno da escola dominical, se encha de fé, creia que o nosso Deus ainda é o mesmo, e Ele, até hoje, ainda transforma vidas através de encontros pessoais que Ele tem com a pessoa, né? A nossa leitura em classe está no Gênesis, capítulo 28, o verso 10 ao 17, que diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se para Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada cujo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que seja feito o que eu tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Então, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Este então é o texto bíblico que nós vamos usar como base da nossa lição nesta manhã, e nós vemos aqui, como já disse, esse acontecimento, Jacó fugindo, com medo, cheio de problemas, para em determinado lugar, e ali, ao se deitar, tem um sonho, e naquele sonho Deus se revela a ele e trabalha de uma forma maravilhosa, né, fazendo-lhe promessas que a gente está acompanhando da lição, que foram feitas lá para Abraão, né? Depois passa para Isaque, e agora o mesmo Deus faz essas mesmas promessas, falando, né? Essas promessas foram as que eu fiz para Abraão. E a partir daquele momento as coisas começam a mudar. Promessas de ter uma família abençoada, promessa de dar a ele bênçãos terrenas. E aquela experiência, Jacó, ao final daquele sonho, ele reconhece que ali ele teve um encontro com Deus, e a sua gratidão, a sua ação logo após esse encontro foi ali fazer um altar e marcar aquele lugar como o lugar que ele se encontrou com Deus. Houve uma mudança. Então, que Deus possa nos abençoar através desse assunto nesta manhã. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso, a ponto de Esaú planejar matar Jacó, depois do episódio que resultou na perda da bênção, que seria sua após a morte de Isaque. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaque aconselharam Jacó
a ir embora para a casa de seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu da casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou sua vida. Esta então é a introdução da lição, e fica para nós aqui um pensamento, né? Talvez o momento que Jacó estivesse vivendo, a forma que ele estava naquele momento, talvez algum de nós até não faria o que Deus fez, né? Não, ele errou, ele saiu, ele brigou, tá com a vida bagunçada, está assim cheio de problema. Mas foi exatamente nesse momento que Deus entrou na história e mudou a vida de Jacó. É o que a gente vai ver ao longo de toda a lição, e a gente vai aprender com isso. E mais uma vez eu digo, né? A gente vai estudar essa lição e ver que muitas pessoas recebem muitas bênçãos de Deus por causa de promessas que Deus fez aos antepassados. Tem coisas que a gente pensa que é só nós é que fizemos por merecer aquilo, e se esquecemos que talvez lá atrás os nossos avós, os nossos pais, foram a eles que Deus fez promessas, né? Promessa de salvação, de bênção, e é por causa dessa promessa que foi feita a eles que nós estamos sendo abençoados hoje. Aprendemos isso, né? Sempre olhar e entender isso. Então, o primeiro tópico vai falar sobre um sonho que mudou uma vida. E o primeiro subtópico é uma escada que tocava o céu. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28 e 12. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Nas Escrituras Sagradas, vemos por diversas vezes o Senhor revelando sua vontade aos seus servos por intermédio de sonhos e dos anjos. No Novo Testamento, lemos que José, o esposo de Maria, teve um sonho em que um anjo lhe falou que ele não deveria deixá-la, porque o que nela foi gerado era do Espírito Santo. Segundo Números 12, 6, o Senhor revela-se em visões e sonhos aos seus profetas. Deus deseja falar e fazer algo na vida de Jacó. Então vamos ver nesse primeiro subtópico aqui, né? Que a maneira que Deus usou para falar com Jacó nesse momento, né? Em que ele se deitara talvez o dia tinha sido cansativo, escaldante, e a ponto de ele fazer o seu travesseiro com uma pedra, né? Imagine o desconforto. Mas foi nesse momento que Deus quis falar com Jacó, e o meio usado foi através de sonho. O que a gente aprende nesse tópico aqui, né? Esta é uma forma que Deus sempre usou para falar, e Deus usa até hoje. Um sonho às vezes muda a maneira da pessoa pensar, a maneira da pessoa ver as coisas, a maneira da pessoa agir, e essa é uma forma que Deus usa até hoje. Sonhos, né? Quantas coisas foram evitadas, quantas coisas aconteceram através de sonhos. E com Jacó foi da mesma maneira. Deus se revelou a sonhos, e ele viu anjos, né?
E aqui o irmão faz questão, né, de dizer que os anjos são espíritos ministradores, eles estão ali a serviço da igreja, né, para trabalhar em nosso favor. E é isso que a gente vê pela Escritura Sagrada. Depois, o segundo subtópico diz: Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara a seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência. Certamente Jacó estava temeroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então o Senhor, ainda em sonho, consola-o, dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo o perigo. Olha que coisa bonita, né? A essência desse sonho era o próprio Deus falando com Jacó. Hoje a gente sempre ouve testemunhos, ou às vezes acontece com a gente, né? Sonhos que a gente tem de alguma situação, de alguma coisa que pode acontecer. E esse sonho de Jacó, uma coisa assim que é muito relevante em dizer, é que o próprio Deus aparece e fala, né? Fala de uma forma muito clara com ele. Eu acredito que era para que ele não tivesse dúvida, porque ele estava assolado pelo medo de ser morto pelo seu irmão. A Bíblia diz que ele saiu sem nada, né? Saiu sem ter nenhum recurso. Então o momento era muito ruim, estava numa terra que ele não conhecia. E agora o próprio Deus aparece para confortar, para consolar, para dar a ele esperança. E as palavras do próprio Deus foi: olha, eu vou te abençoar, vou te dar essa terra a você e a sua descendência, vou estar com você aonde quer que fores, né? Ou seja, Deus estava ali trazendo ao coração de Jacó segurança, dando a ele convicção, fé, né? Para que ele não tivesse dúvida, porque infelizmente nós somos assim. Tem coisas que Deus tem que fazer de uma forma muito clara, porque talvez a gente não dê crédito àquilo, não acredite, mas aqui a gente vê nesse sonho que o próprio Deus disse, fez aquelas promessas, sempre dizendo, né? Olha, o que eu falei ao seu avô, ao seu pai, Abraão, Isaque, eu estou renovando com você neste dia, né? Vou te guardar de todo o perigo. Olha só, né? Por que será que Deus disse isso? Porque ele estava assolado por esse medo, né? Estava correndo perigo de vida, de morte. Então Deus foi ali e consolou, dizendo que estaria com ele e guardaria ele de todo o perigo. E depois o subtópico 3 fala as promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonhos e lhe fez promessas. Primeiro, Deus prometeu dar-lhe a terra em que ele achava-se deitado, naquela noite sombria. Depois, Deus prometeu que sua semente seria tão numerosa como o pó da terra, e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em seguida, repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque: e a tua semente será como o pó da terra. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria retornar à terra onde ele encontrava-se, e não o deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Então vamos pensar um pouquinho na promessa que Deus fez, né? Essa promessa mudaria tudo na vida de Jacó. E vamos pensar aqui de uma forma bem maravilhosa, né?
que a essência dessa visão, desse sonho, trouxe mudança para a vida de Jacó. E Deus não trabalha de uma forma errada, Deus sempre trabalha certo, né? Vamos pensar, uma pessoa com todos os traumas que estava Jacó, agora com essa experiência de Deus falar com ele, nós vemos que Deus fala a respeito de tudo aquilo que estava dominando ele, que era o medo, o temor, né? Sem saber o que ia acontecer, o que poderia acontecer, né? Então Deus através daquelas promessas revela para eles coisas que são base para a nossa vida, para nossa. Você quer viver melhor do que você ter a certeza de que Deus prometeu a você que te daria terras, te daria posses para você viver uma vida tranquila, abençoaria sua família cresceria, seria abençoada e também te livraria do mal até que tudo se cumprisse. Claro que isso mudaria a vida de Jacó, trazendo para ele segurança, confiança, para ele caminhar agora de uma forma diferente, né? Independente do que ele ia encontrar, do que ele ia enfrentar, mas ele tinha a promessa de Deus. Esse tópico, então, ele faz menção de que tudo isso foi a causa da mudança de vida de Jacó, né? Eu sempre, quando oro para alguém, eu sempre penso dessa forma, que a minha oração é: Senhor, que o Senhor possa, através da sua presença, fazer com que aquela pessoa perceba que a melhor coisa é estar perto de Ti, é buscar a Ti, que a Tua presença traga uma nova visão para essa vida, uma mudança, uma transformação, porque eu acredito que a presença de Deus, a revelação de Deus através da sua presença pode mudar as coisas e dar um sentido diferente. E foi isso que aconteceu com Jacó. Então, a sinopse desse tópico diz: Deus revelou-se a Jacó em sonhos, iniciando um processo de transformação em sua vida. O tópico de número 2 diz: as descobertas de Jacó. Claro, né, irmãos, que ele começou a descobrir que as coisas tinham sido diferentes, né? E isso começou a trazer mudança, né? Primeiro, Jacó descobriu a presença de Deus. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, fugindo do seu lar em direção à casa de seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é nesse momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho. Isso nos lembra Jó, que disse que a dor e a aflição fizeram-no conhecer a Deus de modo pessoal. Olha que coisa maravilhosa, nós já falamos, né? A gente se preocupa muitas vezes, a gente se preocupa com a maneira, né? Talvez a gente até peça para Deus que seja da nossa forma, né? Seja do nosso jeito. E eu lembrei-me agora aqui de Naamã, né? Quando aquela menina disse para ele que lá em Israel tinha um homem de Deus, que se ele fosse lá, ele seria curado daquela lepra, e ele encheu o seu coração de expectativa e até pensou em uma forma: olha, vai ser desta maneira, vai ser desse jeito, eu vou chegar lá, ele vai colocar a mão sobre mim, vai fazer uma oração e eu vou ser transformado na hora. Era isso que ele propôs no seu coração, mas Deus tinha uma outra maneira de trabalhar, e isso faz a gente entender o seguinte, que essa preocupação ela não pode afetar a nossa maneira de pensar. A maneira de trabalhar é de Deus. O irmão está dizendo aqui, né, que o momento de Jacó era o pior da sua vida. É terrível.
cheio de traumas, cheio de problema, mas foi nesse momento de aflição que ele teve a experiência de conhecer a Deus de uma forma pessoal. Então, meu querido, guarda para você esse conselho dessa manhã, né? Não se preocupe com a forma. Talvez a gente quer, alguém até diz, não, eu tenho que ser assim, se não for assim, não tem que ser assim, não tem que ser a maneira de Deus, porque a maneira de Deus é a melhor maneira. O importante é que você busque a Deus, que você clame a Deus, que você interceda por alguém a Deus, e não precisa se preocupar com a maneira, porque Deus tem as suas formas de trabalhar, e aqui, nesse momento tão difícil, Deus fez com que ele descobrisse que a presença de Deus foi real naquele lugar. Que coisa maravilhosa, né? O subtópico 2 diz: Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com o seu sonho, com a revelação de Deus e sua presença naquele lugar, que exclamou com temor, dizendo: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na sua vida. Haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca. A presença de Deus. Olha, Jacó descobriu ali, né, que aquele lugar era a casa de Deus, porque Deus se fez presente naquele lugar. Isso às vezes faz a gente limitar, né? Limitar a presença de Deus. Por que não dizer hoje a gente limita a presença de Deus com 4 paredes, com templos feitos por mãos de homens, né? E Jacó foi perceber que aquele lugar ali era o lugar da presença de Deus, era a casa de Deus. Por quê? Porque Deus estava naquele lugar. Ou seja, ali era o lugar menos provável que talvez ele esperasse que acontecesse aquilo depois de um dia escaldante. Mas foi naquele lugar que Deus se revelou, né? E talvez a gente vê muito isso hoje, né? As pessoas, ao convidarem alguém para se chegar a Cristo, né, a primeira preocupação dele: você precisa ir à igreja. E talvez isso seja a maior dificuldade. A pessoa até promete, até fala, mas ele ir à igreja é a grande dificuldade. E eu sempre digo, né, a pessoa precisa ter um encontro com Deus. Ela precisa, independente de onde ela esteja, Senhor, onde ela estiver, que a tua presença seja real na vida dela, que ela reconheça que a tua presença traz paz, traz mudança, traz transformação. E foi dessa forma, e o irmão termina esse subtópico aqui dizendo assim, né? Deus começou a trabalhar, trazer uma mudança de dentro para fora, e é realmente isso que traz transformação, né? Às vezes as pessoas, elas são convencidas e aparentemente você olha por fora, parece que houve uma mudança, mas por dentro ela não teve aquela transformação. E com Jacó, através daquela descoberta, né? Não, aqui no meio desse deserto, aqui deitado nessa pedra, aqui foi a casa de Deus, foi o lugar. Então, guarda isso, meu querido, pensa nisso, né? O importante, é claro que a hora que a pessoa mudar por dentro, o desejo dele vai estar, de estar na casa de Deus, de poder trabalhar, de poder fazer alguma coisa para Deus. É natural isso, mas precisa haver uma mudança de dentro para fora. Foi o que aconteceu com Jacó, que ele reconheceu: olha, aqui é a casa de Deus, né? Deus esteve aqui. E o terceiro subtópico, Jacó descobriu a porta dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura, através do qual temos acesso a determinado ambiente. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso ao céu é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Hoje não há outra maneira de chegar-se a Deus,
ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. Esta é a grande verdade do Evangelho, né? Mas nesse subtópico a gente vê que ele também descobriu que naquela escada havia uma porta, um lugar de entrada, um lugar de acesso. E o mais bonito, né? Deus estava ali, simbolizando a entrada, o lugar de se chegar aos céus, até Deus. E o irmão o nosso comentarista faz essa menção, né? Hoje, a única porta de acesso aos céus, ao Pai, é o próprio Jesus Cristo. A ponto de nós lermos na palavra que ninguém chegará ao Pai se não for através de Cristo. Esta é a grande verdade, né? É um desejo que a gente tem de que as pessoas se acheguem ao Deus, cheguem-se aos céus, né? Até pregamos e falamos sobre isso, sobre o futuro, o que vai ser da nossa vida após a morte, e que há um céu nos esperando, mas nada disso acontecerá na vida de ninguém se não for através de Jesus Cristo. Essa é a grande verdade, né? Jacó, através desse sonho, descobriu que havia uma porta, havia uma entrada, e Deus estava lá. Esse era o lugar de acesso. E hoje, qualquer ser humano que tem o desejo de se chegar a Deus, precisa entender que o único caminho é o próprio Cristo, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. A necessidade de se conhecer a Cristo, de senti-lo, de entregar a sua vida a Ele, de viver para Ele, né? Uma vida de renúncia desse mundo tão pecaminoso. Esse é o caminho que nos leva aos céus. Então, a sinopse desse segundo tópico diz: depois do seu encontro transformador com Deus, Jacó fez muitas descobertas. Eu fiquei me pensando aqui um pouquinho, né? Na vida do novo convertido, né? Quando ele começa a descobrir as coisas, né? Aquele desejo, ele quer perguntar, ele quer saber, né? Ele quer fazer as coisas, começa a ter aquela vida de descobertas, né? Descobrir coisas maravilhosas que estão sendo reveladas a ele. É exatamente isso que aconteceu com Jacó. Aquela experiência daquele sonho, aquelas descobertas, né? A respeito da presença de Deus, de que ali se tornou a casa de Deus, porque Deus se fez presente. Descobriu aquela porta de entrada, né? Ele que estava andando sem rumo, sem direção, agora, através dessa porta, viu o céu, viu o próprio Deus falando com ele, fazendo-lhe promessas, né? É assim também na vida da pessoa que é transformada, que é mudada, né? E por último, o nosso terceiro tópico, a coluna de Betel. A pedra transformada em coluna. Olha só, né? Talvez aquela pedra a princípio trouxe a solução de um problema, porque ele precisava de alguma coisa para encostar a sua cabeça e tal, mas não era confortável, mas depois ela serviu para se transformar em uma coluna, né? Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Olha só como que muda, né? Já começou a transformação através daquela visão, trazer para Jacó novos desejos. Agora o seu desejo era: vou fazer aqui um altar, né? E vou oferecer a Deus a minha gratidão, né? Por esse momento especial, esse encontro. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo que Deus lhe proporcionara, demonstrando seu amor e seu cuidado, mas o fez de modo bem real e visível. Ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro e a levantou como uma coluna que serviria de memorial ao Senhor. Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né?
A transformação começou a produzir em Jacó o desejo de fazer alguma coisa, um memorial para se lembrar, né? Lembrar daquilo que Deus havia feito, do que Deus havia realizado naquele lugar. Mudou o nome daquele lugar. Olha, né? Quantas experiências que a gente tem com Deus, né? Talvez em momentos difíceis, talvez um quarto de hospital se transforma num altar, né? Toda vez que a gente passar ali, a gente vai levar, olha, foi aqui que eu tive aquela experiência com Deus, foi aqui que eu clamei a Deus, né? Talvez o seu quarto, eu digo isso, assim, com esse testemunho muito fresquinho dentro de mim, uma experiência que eu tive aí há um mês atrás, um momento que você acha que você não vai suportar, que você não vai... E a única coisa que você tem ali no seu quarto de madrugada é a sua janela aberta, o céu lindo, e você se pendurar na grade e fazer ali a Deus um momento de comunhão, e a resposta vir de uma forma tão linda como aconteceu comigo. Ficou marcado. Toda vez que eu olho agora para a minha janela aberta, eu lembro, olha aquele dia, né? Ou às vezes eu testemunho a respeito disso. Ficou marcado ali aquele lugarzinho. E Jacó transformou aquele lugar ali, né, num lugar que ficou marcado, um lugar de adoração, mudou o nome, né? A transformação traz isso, né? Muda o lugar, muda. Talvez aquele lugar ali fosse um lugar que ele ia dormir cheio de medo, cheio de traumas, mas ali agora se transforma num lugar que ele invocou a Deus e agradeceu a Deus, né? O segundo subtópico diz: o voto de gratidão a Deus. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que se Deus fosse realmente com ele e o guardasse na sua viagem, e lhe desse pão para comer e veste para vestir, e se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus disse a ele. Ele prometeu seguir o exemplo de Melquisedeque, que deu o dízimo de tudo a Abraão, depois de grande vitória sobre seus inimigos. A mudança daquele pensamento, né, leva ele a fazer voto a Deus. E eu sempre faço questão de dizer isso, né? Cuidado quando você fizer um voto a Deus. O voto aqui tem que ser consciente. Está certo do que você está prometendo a Deus. A gente tem visto muito pessoas em momentos bons, muitos usam o púlpito para prometer a Deus, né? Ou até para dizer que vai fazer alguma coisa, e depois passam-se os dias, ele se esquece, e isso tem muito peso na nossa vida, né? Jacó fez aqui votos de gratidão e disse, né, se o Senhor for comigo, não me deixar faltar nada, se isso que o Senhor prometeu aqui, falou comigo, se cumprir, né? Olha, eu achei até bonito isso, né? Antes da lei, em um tempo que nem lei existia ainda, ele fez um voto de dizimar a Deus daquilo que Deus abençoava. Olha, isso por isso que eu sempre digo, né, que o dízimo ele é um caminho de bênção para a vida do ser humano. Muitos lutam contra hoje, pregam contra, porque isso e aquilo, mas isso é um negócio pessoal seu e de Deus, né? Se você entrar por esse caminho, você vai ser abençoado por Deus, né? Depende muito, não, a gente não vai fazer isso para mostrar ou para ganhar, não, nada disso, a gente vai fazer isso por gratidão. E a promessa dele foi: eu prometo dar o dízimo de tudo quanto Deus me abençoar, né? E seguindo o exemplo de Melquisedeque, então ele fez promessas a Deus ali. A transformação começou a trazer novos projetos, novas promessas a Deus, mudou a vida de Jacó. Que coisa linda, né? E o último subtópico diz: o concerto de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que
o filho mais velho serviria o mais novo. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura. E, como consequência, Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera. Assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaque, o concerto com Jacó exigia obediência e fé. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso de sua esperteza, seu engano. Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as suas promessas de conserto. Ou seja, se fôssemos para escolher, não escolheríamos Jacó, né? Porque teve momentos ruins na sua vida, mas ele queria as bênçãos de Deus, e depois da sua transformação ele foi um homem de fé, um homem obediente. E esse tópico nos diz, né, que essa é a base da nossa vida de vitória. Talvez alguém que a gente pensou que tanto receberia, que tanto faria, não aconteceu tanto porque não houve obediência e não houve fé. Então a base que fica aqui, né, mesmo Jacó tendo uma vida meia bagunçada, né, mas a partir da sua transformação ele foi um homem obediente, um homem de fé, creu naquilo que Deus falou, e a sua vida foi transformada e mudada. E o que fica para nós nesta manhã é esse conselho, né? Deus ainda transforma, Deus ainda... Não se preocupe com o meio é de Deus, é Ele que age, mas creia, tenha fé que Deus pode transformar, que Deus pode mudar, né? Esse é o ponto central da nossa lição. E a sinopse desse terceiro subtópico diz que Jacó ergue uma coluna em Betel e faz um voto ao Senhor. As coisas mudam a partir dali, né? Daquela visão. Ele agora transformado, transforma aquele lugar num lugar de adoração a Deus, é grato, faz voto ao Senhor e a sua vida é transformada. Então, para concluirmos a lição de hoje, a história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou a sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Essa é uma obra exclusiva de Deus, operada pelo Espírito Santo. Quantas pessoas nós perdemos porque nós invertemos as coisas? Nós esquecemos de pregar a palavra de Deus, as boas novas, e queremos em muitos momentos mudar a pessoa. Isso você pode ficar tranquilo, meu querido, isso é uma obra do Espírito Santo feita por Deus. Pregue o Evangelho, ore, busque, interceda, peça a Deus que apareça a vida daquela pessoa através da sua presença, que transforme, e essa transformação vem, ela é Deus que faz, e essa lição nos leva a pensar dessa forma, nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida, que a lição possa trazer para você reflexão, pensamentos, possa trazer mudança, transformação, que você seja abençoado pela palavra de Deus. Deus abençoe o seu dia, fique com Deus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa, como é bom nós nos reunirmos, né, para aprendermos a palavra de Deus, para nós absorvermos esse conteúdo. Eu tenho certeza que assim como eu, os irmãos foram abençoados nesta manhã. Antes de nós orarmos, de agradecermos a Deus, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é um convite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não nos conhece, que ainda não visitou uma de nossas igrejas, mas que tem participado dessas nossas aulas online. Eu quero fazer um convite para que você participe de um dos nossos cultos, conheça uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra da parte de Deus e vai poder retornar
para a sua casa, para o seu lar, melhor do que você chegou. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça-feira, também às quinta-feiras e nos domingos. Nós temos 2 cultos, no domingo às 17h30 e às 19 horas. Nós também temos em todas as nossas igrejas a nossa escola bíblica dominical presencial. Você pode ali todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, em qualquer uma das nossas igrejas, participar com a sua família, com seus filhos, netos, sobrinhos, sejam eles crianças, do berçário, adolescentes, jovens. Nós temos uma grade curricular que atende a todas as faixas etárias. E você vem para a igreja com a sua família, recebe uma instrução, um ensino da palavra de Deus e terá a sua vida abençoada pelo Senhor. Você pode estar presente nos nossos templos, na escola bíblica, aprendendo junto com os nossos pastores, professores e também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tenho dúvidas que será um prazer te receber em uma das nossas igrejas. Também, meus irmãos, nós que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números da nossa conta, a nossa chave Pix, onde você pode enviar suas ofertas, o seu dízimo e contribuir para a manutenção da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também contribuir com a obra missionária, com o sustento dos missionários que estão no campo, pregando o evangelho, levando a palavra de Deus às nações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem uma bênção especial reservada àqueles irmãos que se dispõem a contribuir. Nesse momento, vamos encerrar a nossa aula, gratos ao Senhor, mas antes, feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor em oração por este dia, por estes momentos que nós passamos juntos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta reunião, por este momento tão importante. O Senhor nos abençoou e nos abençoa de maneira tão especial, tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos dado a oportunidade de sempre aprender a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós rogamos, nos dê, Senhor, sabedoria para absorvermos este ensino e para colocá-lo em prática, Senhor. Que estas palavras trazidas ao nosso coração sejam a verdade, Senhor, que será levada à frente das nossas emoções e nos conduzirá para o céu. Nós pedimos, abençoe a cada professor, a cada aluno, abençoe a nossa igreja, a cada família. É o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.